A gente vai conversar agora com a presidente do Superior Tribunal Militar, a ministra Maria Elizabeth Rocha. Agradeço demais a presença da senhora aqui com a gente na Globo News. Boa tarde, Otávio Guedes e o Joel estão aqui comigo. Ministra, nós temos algumas dúvidas sobre como funciona o processo no STM. A senhora é a melhor pessoa para nos ajudar a entender. É um processo diferente do processo que a gente vê, por exemplo, no STF, quando o Ministério Público oferece uma denúncia e o Supremo, ou o Judiciário no geral, avalia se aceita ou não essa denúncia e aí o processo, a ação penal é aberta. A gente não está falando disso, a gente não está falando de uma ação penal, é uma outra lógica. Então, eu queria que a senhora nos ajudasse a entender o que acontece agora. O Ministério Público faz a representação contra Bolsonaro e outros 4 militares. O STM as acata diretamente ou pode não acatar? Boa tarde, Júlia, boa tarde, Oswaldo, boa tarde, Nelson, boa tarde a todos e aos nossos espectadores. Sim, Júlia, não se trata de uma ação penal, se trata de uma representação de incompatibilidade e indignidade para com o oficialato. E nunca houve antes, na jurisprudência dessa corte, uma rejeição a priorística desse tipo de ação. O que pode haver é a representação ser deferida ou ser indeferida. E, no caso, se ela for deferida, o militar que está sendo submetido a julgamento de honra pode perder o posto e a patente para o oficialato. E, se for indeferida, ele mantém. Não é? Então, basicamente é isso. Nós não vamos examinar mais a conduta dos agentes, a conduta dos representados aqui. Não é? Nós vamos examinar se o crime pelos quais eles foram condenados é ou não incompatível ou indigno para com o oficialato. E eu quero deixar bem claro isso, e eu tenho falado insistentemente nas minhas entrevistas, que eu, como presidente, não julgo. Não é? Eu apenas desempato e sempre em favor do réu. Não se trata de uma artimanha e nem de um artifício criado agora para que eu possa me eximir da responsabilidade histórica deste papel, ou então que o tribunal tenha feito um complô para me impedir de votar. Não se trata nada disso. Não é? Isso vem desde o Estado Novo, não é? Foi assim com Luiz Carlos Prestes, foi assim com o João Mangabeira, quando foram condenados e aqui absolvidos por desempate, pelo voto de Minerva no Tribunal da Salvação Nacional de Getúlio Vargas, do Estado Novo. Ministra Otávio Guedes aqui, prazer falar com a senhora novamente. Eu só queria entender uma coisa histórica. O Prestes foi absolvido? Sim, porque se descobriu, não é, que ele havia sido condenado por um voto de Minerva no Tribunal da Salvação Nacional de Vargas. E não sei como, isso foi função dos advogados. Os advogados, então, vieram aqui, não é? E num habeas corpus, salvo o erro, não é? Eles reivindicaram esse indúbio pro réu, pode-se dizer. É o processo número 1. Inclusive, a Anita Prestes, na minha primeira presidência, isso foi um motivo de grande emoção para mim, né? A Anita Leocádia veio aqui, quando escreveu a biografia do pai, e pediu um DVD da degravação da sessão e da degravação também do processo, para que ela pudesse fazer constar no livro. Tá. Porque a minha pergunta é o seguinte, existe aí falando em termos leigos, né, o princípio da impessoalidade. Exato. Vocês não vão julgar Bolsonaro, não vão julgar Heleno, Braga Neto, etc, etc. Vão julgar se um militar que tenta dar um golpe de Estado é digno ou não da farda. Mas existe alguma dúvida? Não, mas o processo constitucional e o respeito ao devido processo impõe que esse julgamento seja feito nesses termos. Isso é uma matéria constitucional e legal, não é? Então, é preciso que haja estas representações ou, eventualmente, até um conselho de justificação, porque os tribunais de honra cabem, inclusive, contra réus absolvidos. Isso é importante salientar, não é? Não apenas contra réus condenados. As representações é em face das condenações, mas o conselho de justificação não necessariamente. Então, nesse sentido, é competência privativa e exclusiva
havendo, no caso, generais, não é, do Superior Tribunal Militar, porque aí seria a competência originária, para que esse devido processo seja observado. Então, eles vão ter direito à ampla defesa, vão ter direito a sustentações orais e o Ministério Público também. Aí, Então, pois não. Desculpa, Joel, só rapidinho. Por exemplo, o advogado pode dizer, o processo no STF foi espúrio, ele não é golpista, porque ele está entrando no mérito. Mas aí vocês vão entrar, o STM vai entrar no mérito ou não? Pois é uma linha muito tênue, de fato, porque o advogado pode alegar o que quiser, não é? O réu, como diria o ministro Marco Aurélio, quando ainda estava na ativa, tem direito, inclusive, de mentir e não comete perjúrio. Então, é a ampla defesa. Agora, o que o advogado alegará, eu realmente não faço ideia, mas acredito que talvez caminhe também uma defesa nesse sentido, que não houve tentativa. A grande discussão, tá, que eu entendo que vai haver dentro, a grande discussão jurídica dentro desse plenário nós entraremos dentro da condenação, que, a meu ver, não cabe, porque isso é competência privativa do Supremo Tribunal, ou nós ficaremos apenas discutindo se aquela ação, se aquele ato perpetrado e pelo qual os réus foram condenados é passível ou não de uma decretação de indignidade. Isso sempre foi o grande ponto dolens aqui dentro da nossa corte, quando se trata de representações e de conselhos, porque há alguns ministros que entendem que a conduta do agente, né, a conduta do condenado, deva ser analisada. Eu tenho um posicionamento diferente, eu entendo que isso já foi feito pela instância de origem. Agora, nos cabe dizer se realmente se trata de uma conduta pela qual, não é, ele deve ou não manter o seu posto e a patente. Houve um caso, por exemplo, o homicídio. Não é? O homicídio é talvez o pior crime contra a vida que o nosso código tipifique. Mas há várias situações em que um homicídio pode ser cometido. Em legítima defesa de terceiros, com dolo, com culpa. E aí, alguns colegas entendem que exatamente é necessário verificar, né, vamos dizer assim, o mote da condenação penal para se unir ou não em conselhos e em representações de indignidade. Não sei se é esclarecido. Sim. Joel Pinheiro aqui de São Paulo, boa tarde. Eu queria seguir justamente nessa discussão que a senhora coloca de julgamento de se uma conduta, se um crime é compatível ou não com a manutenção da patente de um oficial. E a minha pergunta é, no passado, a Justiça Militar já determinou que algum crime seja compatível com a manutenção da patente? Já houve casos, inclusive, de homicídio, em que os réus não foram, em que, no caso, né, o representado não perdeu o posto e a patente. Não é? Normalmente, quando ele está na ativa, ele pode ser reformado até. Mas aqui nós já estamos diante de réus reformados, né? Então, a reforma não caberia, não teria muito sentido. E acredito eu, não sei, as representações serão protocoladas amanhã, né? E depois da protocolização, isso vai ser filmado e nós vamos exibir para toda a imprensa, para que haja a maior transparência possível. Eu daria uma coletiva, mas Joel, vários casos em que militares foram condenados na Justiça Penal, inclusive aqui na própria Justiça Militar, e depois a patente e o posto foram mantidos. Quer ver um outro exemplo? Um capelão militar que engravidou uma mulher. Não é? Ele engravidou, ele assumiu a paternidade, ele sustentou o filho, mas ele descumpriu com os dogmas canônicos que a Igreja Católica exige. Ele não foi declarado indigno, porque eu até entendo que não houve nem indignidade por parte dele, mas ele foi colocado na reserva, não perdeu nem o posto nem a patente para com o oficialato. E vários outros casos, vários casos. Porque no capelão o problema dele é com a igreja, mais com a Igreja Católica do que com o Exército, né? Modos e rebos, porque nós temos uma capelania militar, nós temos um ordinariado militar, e Dom Marconi é o nosso bispo. Então, a capelania militar também não aceita esse tipo de conduta, entende? Tá. Não é só com a Igreja Católica.
Entendi. Mas e de assim, violações penais mesmo, ministro? Perdão, Guedes. E de violações penais mesmo, de crimes pela lei brasileira. Tem exemplos de crimes que, em geral, não resultam na perda da patente? Não, esse homicídio, por exemplo, em legítima defesa, não resultou, não é? E tem outros, é porque eu não me lembro agora, assim, nesse momento, mas do homicídio, eu me lembro bem. Né? Houve casos também de homicídio culposo de médicos que tiraram a vida de pacientes, mas não com dolo, com a vontade específica de matar. Nesse caso também houve a declaração, mas para colocá-lo na reserva remunerada e não para subtrair o posto e a patente do oficialato do médico militar, por exemplo. Então, só uma curiosidade, qual o nome do suposto crime do capelão? Ah, bem, ele mentiu, né? Ele mentiu, ele omitiu a verdade. Entendi. Quando ele disse que não tinha filhos. Foi omissão da verdade. E assim, agora, qual é o tipo penal exato, eu não me lembro. Vamos voltar aqui para o nosso assunto do dia, que a gente convidou a ministra para isso. Ministra, o procurador militar, o chefe do Ministério Público Militar, Dr. Clauro Bortolli, ele vai fazer 5 representações. Então, não é uma representação contra os 5 militares, é uma para cada um. Como é que vai funcionar a partir daí? A informação que eu tinha, a gente já trouxe na Globo News há alguns meses, era de que haverá um relator para cada uma das representações. Portanto, sorteio para 5 relatores. Me corrija se eu estiver enganada, são 10 ministros militares e 5 civis. Então, não posso entrar, nem eu nem o vice-presidente entramos na distribuição. A senhora civil, o vice é civil também? Desculpe, ministra. Não, o vice é militar, o ministro Joselia, o vice é militar. Nós dois então, não serão 9 militares e 4 civis que poderão participar do sorteio. Exatamente. Então é isso, a gente terá 5 relatorias e alguma dessas relatorias, algum relator pode se declarar impedido ou suspeito porque é militar, pode ter atuado com um dos militares. Porque é amigo pessoal, ou porque já foi subordinado, pode, aí vai depender do foro íntimo de cada um. Mas em vários processos, acabei de sair de uma sessão de uma representação, inclusive, de indignidade, onde um ministro do Exército declarou suspeito porque foi ele que julgou no Conselho, né, que é a primeira instância, o crime. Então, ele não se sentiu à vontade para julgar agora a representação. Não pode, isso depende do foro íntimo de cada um. Entendi. E só para terminar, uma outra dúvida, ministra, nós aqui que somos leigos acompanhando como é que funciona o Superior Tribunal Militar, o Conselho de Justificação, o relatório é feito pelo ministro que for sorteado. Todos os ministros votam, menos a senhora, como a senhora já deixou claro, só em caso de empate. E esse, gente, é um cenário que é possível, porque já houve recentemente um quadro de empate técnico no STM. Só uma pequena correção, Júlia, não é o Conselho de Justiça, é a representação, porque o Conselho, se for proposto, será contra o Mauro Cid, entendeu? Que foi o que é o Conselho? Desculpe, para a gente entender. O Conselho é o quê? Existem vamos dizer assim, 2 modos diferenciados de julgar a honra de um oficial. Porque o suboficial ele perde imediatamente. É a condenação acima de 2 anos, e aí cabe uma representação de indignidade / incompatibilidade para com o oficialato. Tende a haver, nesse caso, a condenação, e só o procurador, só o Ministério Público Militar é que pode oferecer. E existe também o Conselho de Justificação, que é uma outra modalidade de um tribunal de honra, mas neste caso não é necessário que haja uma condenação penal. Esse conselho, ele tem natureza, como nós chamamos aqui, de judicialiforme, entendeu? Ele é judicial e administrativo. Ele começa no gabinete do comandante da arma a qual o oficial está vinculado. E depois ele sobe em grau de recurso, né, para a Justiça Militar. Mas os 2 têm o mesmo escopo, que é exatamente suprimir o posto e a patente para com o oficialato do oficial que está sendo submetido àquele julgamento.
Então, o que vai ser apreciado, o que vai ser oferecido agora, amanhã, mais especificamente, é a representação de indignidade / incompatibilidade, porque já houve condenação acima de 2 anos e, neste caso, o Ministério Público oferece. Não é? O Conselho de Justificação, até então, não há nenhum, nem previsão. Entendi, por isso que o CID, só para esclarecer para o nosso assinante, poderia ser sujeito a isso, porque ele foi condenado abaixo de 2 anos, né? E a condenação criminal... Não, ele praticamente não teve condenação. Poderia, e digo mais, se fosse absolvido, poderia. E se estiver na reserva, também pode. E se estiver reformado, também pode. Porque a lei penal castrense contra o oficial que as Forças Armadas consideram indigno é muito rigorosa, muito mais rigorosa do que a lei penal para a sociedade civil em geral. Tá ótimo. Ministra, muito obrigada, presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha. Muito obrigada pela sua presença aqui na Globo News, tirando as nossas dúvidas. Até a próxima. Até a próxima, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Otávio, Joel, já falamos.